que diferencia o comprometimento interno daqueles que ainda estão passeando, né? Distraídos no véu de Maia, né? Ou na desistência, porque às vezes no primeiro obstáculo a gente já, não vou gastar energia nisso aqui, para que movimentar essa questão, né? Mas vamos que vamos, né? Sejam bem-vindos aí, Vamos. Rita, Vitória, Júlia, Gabi, Luana, Patrícia, sejam todos bem-vindos à nave do Iluminar, que cada vez mais está se apresentando. A gente estava conversando antes do encontro, né, sobre como aquilo que a gente tinha previsto para o retiro já mudou completamente, né? Segue com a mesma essência, mas conforme o grupo vai se apresentando e a gente vai também recebendo as informações, as práticas, elas se equalizam, digamos assim, né, ao que o grupo precisa. Então, hoje a gente vai falar sobre o núcleo da confiança, da entrega, quais são os bloqueios, né, que impedem a gente chegar nessa energia, só para vocês terem uma visão geral, assim, antes da gente começar. O nível de frequência, que a gente tem o estudo ali do Dr. David Hawkins, que fez um estudo sobre as escalas vibracionais de cada emoção, né, e como isso influencia no nosso campo áurico, gerando expansão ou retração. O nível de frequência que vibra o medo, por exemplo, né, ou essa frequência da desistência, do controle, enfim, vibra em 100 Hz, que é muito baixo, né? Se a gente olha dentro de um campo de 0 a 1000, que é o que ele traz ali, 100 Hz é 10% do campo, né, que ele traz dentro dessa análise. E aí, quando a gente vai migrando um pouco mais, que gera o campo de movimento, a gente chega no nível de coragem, né? Que aí, para que a gente tenha movimento na nossa vida, a gente precisa ter o pulso, né? A coragem. E aí, a coragem já vibra em 200 Hz, que ainda é um nível abaixo, mas já é o nível daquela pessoa que sai desse lugar de estagnação, desse lugar de desconforto, conforto no desconforto, desconforto no conforto, né? E começa a se movimentar, mesmo que é aquela história, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então, a gente já dobra o valor, de 100 vai para 200 Hz. Mas, para vocês terem uma noção, o nível de confiança e de entrega, ele está acima da frequência do amor, dentro dessa escala, desse estudo, né? Que é acima de 500 Hz. Então, a gente sai de 100 Hz ali, do nível de frequência para acima de 500 Hz, a gente aumenta 500% o nosso campo de energia. Agora, pensem o seguinte, como que o nosso campo, ele expande e retrai o tempo todo, né? Porque a gente fica oscilando e porque a gente tem os nossos padrões, crenças internas, bloqueios internos, mas existe um campo de energia que sempre fica puxando ali conforme os padrões mais intensos e repetitivos. E se a gente não consegue, por exemplo, né, tomar uma decisão, se expor, ser vulnerável, se movimentar, a gente está sempre puxando esse campo para um campo contraído, que é ali abaixo dos 200 Hz, né? E aí, como que a gente quer manifestar realidades mais elevadas se a gente está sempre puxando nosso campo para baixo, pelo medo, pelo controle, enfim, né? Então, essa aula é uma aula para expandir a consciência acima de 500 Hz, né? Para a gente sair desse lugar, desse medo, e justamente para esse lugar da confiança entrega, ou pelo menos tentar, né? Aumentar esse grau de vibração. Direcionar para isso, né? Exatamente. Vocês vão ouvir algumas coisas que também são direcionadas para aqueles que estão por chegar, mas vocês podem levar essas informações para os processos pessoais de vocês também, e mesmo depois que a gente dá o sim, às vezes vem ainda alguns desconfortos, né, alguns movimentos em que a gente precisa se colocar em prova, se dedicar para que as coisas possam acontecer e vocês possam chegar lá, né, no dia 9 para estar conosco na Chapada, né, então cada um está vivendo um processo
dentro desse campo que já está aberto e trabalhando desde que eu e a Vicky estava ali confabulando de fazer isso e muito antes. A gente sabe que a energia sempre chega antes, né, e se movimenta através dos nossos eu superiores, enfim, de quem está por trás de todo esse processo desse reencontro que a gente vai ter lá no retiro, né? Então, a gente sentiu de fazer esses encontros de equalização para que a gente possa ter realmente uma entrega muito profunda. Porque o objetivo lá é vocês darem um salto quântico, a gente está falando de iluminar. Não é só um retiro para vocês irem lá, pisar na terra, tomar banho de cachoeira, ficar no meio do mato. Fazer postura de saudação ao sol. Exato. O que já é maravilhoso, o que já ajuda muito a elevar a frequência, sair dos grandes centros, sair da poluição, sair do piloto automático, mas a gente está construindo aqui para vocês um processo terapêutico muito profundo, tá? Então não pense que vai ter muito descanso, vocês vão precisar de férias pós-férias depois do retiro. Mas vamos aproveitar a oportunidade, né? Eu e a Vicky não somos de fazer muitos trabalhos presenciais, a gente está aqui se dedicando para construir isso para vocês, para quem já deu sim, para quem está chegando, né? Não pensem que isso é simples também para nós, a gente vai ter que sair das nossas casas, a gente assume um risco sem saber se isso vai acontecer de fato na entrega e confiança ao trabalho, ao Dharma, ao propósito, né? E as pessoas afins vão chegando aos poucos, e a gente honra muito vocês que já deram o sim e que já entraram no trabalho. A gente está aqui para ajudar vocês para que essa cocriação siga também na leveza, né? E isso também é ter responsabilidade como canal. Não é só lá naquele final de semana, a gente já está construindo esse campo desde que a gente começou essa parceria juntas, né, para que vocês recebam o máximo potencial que vocês podem receber ali da Chapada. E até trazendo essa analogia, né, da escala da consciência de vibração, aqueles que, vocês, né, primeiro, parabéns por ter tomado a decisão, porque eu conversei com alguns, né, alguns eu conheço, enfim, e foi uma decisão muito na entrega e na confiança mesmo, né, eu nem sei o que vai acontecer, não sei nem direito como eu vou, mas eu vou estar lá, né. E considerando esse termo, né, de frequência, vocês já estão muito acima, assim, né, não vou dizer que eu não li campo de ninguém, né, mas, assim, vou dizer que vocês estão na frequência da entrega e da confiança vibrando, mas, com certeza, acima da frequência da coragem, vocês já estão, justamente porque vocês deram esse salto de fé, digamos assim, né, o que é o salto de fé? Que é exatamente isso, né, às vezes eu não sei como que vai ser manifestado, como que vai vir, mas eu já senti esse chamado, eu já senti que eu preciso ir para esse movimento, fazer esse movimento, e eu tomo a decisão, eu escolho, eu dou o sim, né? E quando a gente fala em termos de energia, frequência e vibração, a gente precisa entender que isso é algo que a gente às vezes não pode enxergar com os nossos olhos, mas que gera um campo de frequência muito grande. Por quê? A gente sempre tem caminhos a serem tomados, né? E conforme os caminhos que a gente toma na nossa vida, eles nos levam a determinados resultados. Quando a gente toma um caminho que é alinhado com a nossa alma, agindo com essa confiança e com essa entrega, a gente movimenta esse campo de energia para que tudo que esteja alinhado a esse caminho se manifeste na nossa vida. Então, os relatos que a gente recebeu ali, né, logo após as inscrições, eu fui no medo mesmo, não sabia como ia acontecer, e manifestei clientes, e manifestei trabalhos, isso não é a primeira vez que a gente recebe relatos assim, e não é só receber relatos, a gente já viveu e vive isso ainda hoje, né, quantas vezes eu e a Sara, a gente tomou decisões na nossa vida, o próprio, como a Sara falou, o retiro, né, o próprio retiro, bom,
é num lugar mais distante. Tem uma logística, às vezes, que é mais complexa, porque você tem que pegar um avião, parar numa cidade, pegar um transporte para outra, enfim, né? É uma peregrinação, gente. É uma peregrinação, né? Você tem que ter um investimento maior ali para fazer isso. Então, o nível de confiança que tem que se ter para realmente se colocar à disposição, dar a cara a tapa, é muito grande. Só que isso sempre nos traz frutos, e eu não estou falando apenas de frutos financeiros, né? O quanto a gente se desenvolve no processo a partir do momento que a gente diz sim para algo que a gente está sentindo, emanando, né? E o quanto a gente estagna o nosso processo quando a gente se esconde atrás de máscaras, que são essas máscaras contraído que fica, né? O campo. Do medo da falta, do medo de não dar certo, medo de não ser bom o suficiente e ficar protelando só quando eu tiver assim assado, quando eu tiver 100% do valor ou 100% da ideia ou 100% da confiança, eu vou agir. E isso é uma grande ilusão da Matrix. Porque a confiança, ela não vem no momento que você pensa que gostaria de fazer algo e você espera para ter confiança. Confiança vem no momento que você dá o sim, que você se movimenta. E aí que o negócio começa a se movimentar e se manifestar na sua vida. E isso sempre foi assim na nossa vida, né? E na vida dos nossos alunos, de quem a gente conhece. Então, a gente não pode esperar que as coisas estejam perfeitas, que os planetas estejam alinhados, que venha um sinal divino, um raio de luz, o valor na minha conta, a passar, etc. Né? Porque às vezes o que falta para vir também é a gente dar o sim. Né? Por quê? Porque enquanto a gente está na contração, na energia do controle, na energia do segurar, na energia do medo, do não fazer, a gente não acessa o próximo campo, que é o campo de movimento. E se eu frequencialmente, em forma de energia, não estou acessando o campo de movimento, o campo de movimento ele não vai se abrir para mim. Porque é uma realidade diferente. Eu não estou vibrando nessa realidade. E a gente traz isso para tudo na vida, né, gente? Se a gente não faz isso nas coisas que a gente sente na alma, a gente não faz isso em nada. Exatamente. A gente se esconde, né? Sim. E aí as oportunidades também vão cessando, né? Exato. Porque às vezes a gente fica nesse lugar que tu trouxe, só quando as condições ideais acontecerem. Minha filha e meu filho, tu tá em Calilga, onde tu pensa que tu tá? Né? Aqui as condições nunca vão ser favoráveis. Na verdade, sempre vão ser opostas, né? Sempre vai ser oposto, sempre vai ter um campo torcendo para que tu não diga o sim, para que tu não se direcione para a tua cura, para o teu autodesenvolvimento, para o teu autoconhecimento. Claro que se tu perguntar para tua mãe e teu pai, eles vão dizer, fica em casa, é melhor. Pro teu parceiro. Como assim você vai pegar um avião? Como assim você vai... Tu vai ganhar lá, para que tu vai para lá gastar teu dinheiro? Tem tanta coisa, tu pode trocar de carro, pode viajar para um lugar, style, com status, vai para Trancoso, vai para Piracanga. Não, por que você não compra uma casa? Por que você não passa num concurso? E assim a gente vai se moldando ao sistema, né? Que é o sistema que foi exatamente criado para a gente ficar dentro dele, vivendo ali sempre a mesma coisa. E esse campo é um campo único. Faz o quê, Vicky? Uns 3 ou 4 anos que a gente não faz trabalho juntas? Faz um tempão já, né? Eu, se não me engano, foi 2021 ou 2022 que a gente trabalhou com grupos juntas. E foi só agora que a equipe conectou de novo, né, para a gente fazer o trabalho com este tema, neste lugar, né? Então, realmente é uma oportunidade única dentro desse processo, né? E o trem, ele só passa uma vez. Por enquanto, a gente tem vagas ainda, mas a gente não sabe de semana que vem, depois, e às vezes a gente fica nessa, mas vai ter uma vaga para mim. Ou a gente espera o quê? Os 90 segundos do último tempo ali. Só que isso é se colocar sempre por último na vida, isso já mostra um padrão. Que você sempre se deixa por último, você sempre se deixa para depois, você coloca todas as outras coisas na frente e não se posiciona.
E aí, quem se posiciona? O Matrix, vai acontecendo tudo, e você ali no meio desse turbilhão e sendo arrastado por essa correnteza, mas você nunca escolhe, de fato. Que aquele chamado inicial que tu teve, e tem pessoas aqui que não entraram, mas que talvez vão assistir a gravação, que me falaram, eu senti o chamado, mas não consegue passar por esse filtro, por esse portal da mente, do controle, do medo da falta, etc., para conseguir dar o sim, e aí sim o universo abrir todo esse caminho, toda essa estrutura para poder chegar lá. Não é o externo que tem que fazer acontecer, é a tua postura interna que tem que ser assertiva, uma escolha 100%, sem ficar em cima do muro, para que aí sim o externo possa movimentar, para que você possa estar no retiro. Eu brinco que é o bardo da nossa morte, né? A gente tem várias mortes em vida, até que a gente tenha a morte do corpo e passe para o outro nível, né? Onde as escrituras antigas, né, enfim, falam sobre ou os mundos menos densificados, os mundos melhores, ou até a nossa iluminação, né? Mas e aí, se a gente não consegue nem morrer em versões anteriores nossas, como que a gente vai renascer em outras versões, né? Então, o que que acontece? Quando você está no processo de passagem, ou no bardo da morte, a sua vida anterior, o seu apego ao corpo, a sua realidade, as suas crenças, eles vão te chamar, assim, ó, criar vários cenários para você. Só que o que é esse posicionamento, né? Eu sustentar o meu caminho. Porque uma coisa é, gente, e aí vocês precisam entender que existe o místico e existe a realidade. E a realidade, a gente tem que entender que a gente está num corpo físico. E quando a gente encarna a alma no corpo, essa alma, ela reage ao corpo, e esse corpo ele tem memórias. Então, quando a gente fala, por exemplo, de padrões enraizados, e esses padrões, eles vêm de uma memória celular genética, de um DNA, eles vêm de uma estrutura cultural, eles vêm de próprios padrões que a gente mesmo cria e alimenta conforme as experiências que a gente vive. O nosso cérebro, ele registra toda essa memória das nossas células, do nosso campo morfogenético, dos padrões que a gente viveu, da sociedade, da cultura que a gente vive. Quando a gente traz consciência para algo, por que muitas vezes quem é terapeuta ou quem já fez terapia já deve ter se deparado com a questão? Porque muitas vezes só de tomar consciência de algo eu não consigo liberar aquilo. Por que eu não consigo dissolver aquela crença, aquele padrão, Eu sei de tudo isso, Sara e Victoria, que vocês estão me falando. Eu sei que eu tenho medo, eu sei que eu tenho bloqueio, eu sei que eu tenho falta de posicionamento, eu sei que eu tenho desistência, eu sei, mas eu não sei como mudar isso. De repente o negócio toma conta de mim e eu não sei como sair desse processo. Porque você tem que entender que o seu corpo, a sua realidade atual, ela vai te ancorar no conhecido. E esse conhecido, ele tem um padrão de repetição que diz o quê? Você está seguro fazendo isso. Por mais que você não esteja no seu máximo potencial, você não esteja vivendo o que você quer viver, você vê os outros e se compara porque você queria estar vivendo aquilo. Mas o que te afasta de estar vivendo aquilo que o outro está vivendo? Muitas vezes é seguir o caminho que o outro se propôs a seguir. Jogou a cara e a tapa, viveu os perrengues, os desafios, fez os seus investimentos de tempo, de energia, de decisão, de sair do medo, e foi com medo mesmo. E de sustentar o desconforto, né, Vicky? Porque é uma utopia da gente achar que vai ser gostoso dar esse passo. Exato. A Thalita mesmo compartilhou com a gente ali no grupo que ela sentiu um monte de sensações quando ela comprou a passagem, à noite, na sequência da inscrição dela, ela teve um monte de liberação. Mas depois as coisas tudo fluíram, o recurso chegou, movimentou, e ela segue olhando para os pontos que ela precisa, né, liberar, movimentar, mas é isso, é a gente conhecer os nossos demônios, a gente precisa virar amigos dos nossos demônios, das nossas sombras. E, na verdade, assim, concluindo, né, por que não resolve só ter consciência?
pelo nosso padrão cerebral. Você está num corpo. Esse corpo aprende por repetição. Se eu não dar novas informações para o meu cérebro não muda o padrão. Então, se você realmente quer viver uma vida com mais abundância, com mais confiança, mais alinhado com a sua alma, mais fluida, mais harmônica, e você não a vive hoje em qualquer nível da sua vida, seja relacionamento, seja as experiências que você quer manifestar, seja financeiro, seja profissional, seja o que for. Você precisa quebrar o padrão. E esse padrão, ele só quebra quando eu realmente acesso uma nova realidade. E não só quando eu acesso uma nova realidade, quando eu repetidamente ensino para o meu cérebro que agora nós estamos em uma nova realidade. Porque, por exemplo, Thalita comentou antes de vocês entrarem, né? Agora as coisas estão mais leves depois que eu dei o passo, porém, às vezes bate aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquela informação. Por quê? Porque ela deu o passo, isso já abriu vários leques para ela. Mas para que ela possa sustentar essa mudança de vibração, ela vai ter que se submeter na vida dela a esses desconfortos de ir com medo mesmo, de lidar com esse novo, lidar com esse movimento. Porque a gente quer nunca ter medo. Então, eu quero ir para o novo, eu quero viajar, uma viagem internacional, ir com um grupo, ou ir sozinho, ou fazer um retiro em outro país, em outra cidade, ou seja o que for. Eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de relacionamento, mas eu quero ter 100% de certeza. Tudo tem que estar perfeito para isso acontecer. Isso nunca vai acontecer. Você vai continuar alimentando o mesmo padrão. E não vai conseguir sair dele até que você realmente ensine para sua mente que existe um novo padrão a ser acessado. Tá? E nesse alimentar esse mesmo padrão, acaba que você se perde pela mente e volta. E sempre volta. Então, no bardo da morte, quando eu vou viver as minhas mortes em vidas, deixar os meus eus anteriores ou ir para uma nova realidade, eu preciso treinar isso em vida, esse desapego das minhas versões anteriores que já não fazem mais sentido para aquilo que eu quero manifestar na minha vida. E para isso eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que dizer sims, eu tenho que arriscar, eu tenho que me movimentar, né? Eu comento que eu admiro muito a Sara, porque ela foi lá, mesmo nunca tendo levado um grupo internacional, foi lá, recebeu a informação, sentiu medo, mas foi com medo mesmo. E, cara, isso quebra um caminhão de crenças, porque você começa a enxergar, poxa, eu consigo fazer isso. Eu consigo dar esse passo, eu consigo fazer esse movimento. E olha o quanto isso, da próxima vez, libera campos para você avançar cada vez mais. Então, a gente tem sustentar a intuição, né? Exatamente. A gente tem que honrar isso que está dentro de nós, mesmo que o externo não concorde ou valide isso. Exatamente. Porque, às vezes, eu estou numa faixa, né? Eu estou numa faixa de vibração. E eu quero chegar nessa faixa aqui, eu estou nessa faixa aqui. De acordo com a lei das polaridades, eu tenho o muito de um polo e o muito do outro. E dentre esses polos eu tenho graus de vibração. Então, exemplo, eu tenho muito frio e o muito quente. Eu quero chegar numa temperatura harmônica. Se eu estou no muito quente, eu vou ter que ir para o menos quente, 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 até eu chegar numa temperatura legal. E para isso eu tenho que ir me movimentando. E não vai ser de primeira. Só que a gente precisa dar esse movimento. E o que um retiro faz, por exemplo, né? Ele pega aquilo que você faz, às vezes, uma vez por semana, uma vez por mês, ele pega e joga tudo na sua cara em 2, 3 dias, horas afinco, e você tem que lidar com tudo aquilo ali. Porque a gente tem que fugir do desconforto, que a gente não vai deixar você fugir. O celular, para recompensa, para o doce, para o vício, para não sei o que, ali tu vai estar imerso, tu vai ter que olhar com amor, com sustentação do campo, mas para que tu possa sair do padrão e ir para a mudança na vida. E o retiro, ele traz essa possibilidade, porque é uma imersão, onde tem um campo de sustentação, e você, ao invés de, quando eu quiser eu assisto a aula, quando eu quiser eu faço a meditação, quando eu quiser eu reflito sobre isso. Não, você vai ter que se disponibilizar a fazer isso, e vai ter que encarar isso, e vai ter que olhar para isso, e jogar
na sua cara e, ok, agora o que eu faço com tudo isso? E a gente vai conduzir vocês, o que vocês fazem com tudo isso, né? Para que lá no terceiro dia, a gente possa fazer esse caminho, né? Como se fosse uma jornada da vida. A gente nasce uma criança e aí passa pelos emaranhamentos e no último dia a gente chega no processo ascensional, né? Para expandir toda a nossa luz, porque iluminar não é necessariamente colocar algo, é tirar aquilo que está sombrio e revelar, né? O que já existe. Não é. Exatamente. E o legal dessas imersões, principalmente para vocês que são praticantes, é enxergar onde vocês estão. Porque ali vocês vão conseguir ver o quanto, de fato, as práticas de vocês estão sendo efetivas, o quanto que vocês estão integrando tudo isso que vocês estão fazendo no trabalho interior. Por quê? Tudo vem à tona, o que precisa ser visto vai ser visto. Vão vir pessoas ali que vão ser da família de alma de vocês, provavelmente, e talvez algumas que vão mostrar algumas coisinhas que vocês não estão querendo olhar. Coisas que talvez vocês acharam que transcenderam, mas tem mais uma camadinha de cebola dentro dessa espiral ascendente, né? Então, é muito interessante para a gente ver onde que a gente está dentro do processo, porque, que nem a Vicky trouxe, em casa é muito fácil. É muito bom eu poder fazer minha aula, não precisar pegar deslocamento, avião, trem, peregrinar, tá ali no meu conforto, no meu tempo sagrado, mas qualquer coisa já me tira do processo. É a notificação do celular, é o cachorro, é o filho chamando, eu não sei o que. Ali tu vai estar 100% dedicado no teu processo ascensional, teu processo terapêutico. E a gente dá saltos muito grandes. Eu posso dizer que os meus maiores saltos dentro da minha trajetória foram em processos presenciais. Eu trouxe muito crescimento mesmo, tanto que, por algum motivo, a espiritualidade me jogou para fazer esses trabalhos também, né? Então, é uma oportunidade muito legal, fiquem firmes, quem já decidiu, vão olhando para as camadinhas que estão vindo. Isso já é um processo iniciático, né, para o retiro aí, para tirar esses medos, esses bloqueios, né? Exato. Porque a partir da consciência que a gente tem, a gente já vai abrindo mais campo, né? E a gente vê os desafios que tem ali. E é muito interessante isso que a Sara falou, né? De ver o nível da nossa prática, porque às vezes a gente acha que tá uau, né? E aí vai para um processo, não consegue parar 10 minutos para meditar, porque a mente não deixa. E aí que a gente vê o quanto que a gente está de forma intensa ali num processo embotado, né? E daqui a pouco não tá tão iluminado assim como a gente achou que estava, né? O ego sempre se acha incrível, né? É isso, vai ser uma oportunidade muito legal de vocês conhecerem ainda os demônios ativos no campo de vocês. A gente vai fazer práticas para vocês enxergarem as sombras que estão dominando ainda, as luzes que já estão ativas, estão integradas. Tem práticas bem bonitas que estão vindo para eu e a Vicky passar para vocês. E vai ser bem interessante, né? E para isso acontecer, a gente precisa de entrega e confiança, a gente precisa olhar para esses lugares onde a gente ainda está querendo controlar muitas coisas, né? Quando a gente está no controle, com certeza a gente não está na nossa essência. A gente precisa ver onde ainda a gente está querendo controlar, seja os filhos que vão ficar em casa com o marido, seja o cachorrinho que vai ter que ficar no hotelzinho com o vizinho, e a minha mente vem dizendo que vai acontecer atrocidades, que vai morrer de acidente, que vai não sei o quê. Isso nada é real. Manifesta, né, essas coisas quando a gente coloca. Existe um exemplo muito clássico, assim, do que acontece quando a gente vai dar um passo. É aquela história assim, eu manifestei, por exemplo, o dinheiro que eu queria para fazer aquela viagem, aquela coisa. De repente, o carro estraga. Exato. De repente,
né? E às vezes a gente acha que isso é o jovem místico, né? Costuma achar que isso aí é um sinal do universo ou um ataque espiritual. E às vezes é só projeção da nossa própria forma de pensamento acumulada, que quando a gente vai fazer um movimento que é totalmente diferente do que a gente está acostumado, a gente manifesta mais do mesmo para se manter no mesmo padrão. Não. Total, na maioria das vezes o obsessor é a gente mesma, né? Cansei de pegar caso em atendimento, não, eu tô com não sei o que, tu vai ver, é a própria pessoa, né, fazendo os Você tira o processos. capuz ali, que nem daquele desenho, como é que é o desenho que tinha o Scooby-Doo, né? O nome do desenho. Que aí você tira o capuz do monstro ali, do inimigo, e é você mesmo, né? Então, muitas vezes nós mesmos nos colocamos, né? E aí isso se direciona para várias coisas, né? Que nem a gente comentou no último encontro, não consigo acessar o site. Não, vou passar o cartão, meu cartão bloqueia, erro a senha, não consigo. São as nossas próprias formas, pensamentos, gerando um processo de autossabotagem ali, né? E aí, o quanto a gente vê que vai ser forte o negócio, que vai quebrar muita coisa dos nossos padrões, é quando a gente vê o nível de resistência que a gente tem, né, para fazer o processo. A cura com certeza vai ser proporcional a todos esses desafios, mas a gente tem que estar na presença, né, para conseguir entender que isso é uma purificação para a gente poder chegar lá, nesse lugar de receber tudo que vocês vão receber, né? Exato. A Lívia que entrou agora, né? A Lívia é um exemplo aí da confiança e da entrega também, porque a Lívia não nos conhecia, nem sabia onde é que ela estava se enfiando, esse bando de jovem místico, de bicho grilo, de louco. Nem conheço a Escola Ascender, nem conheço o Reconecta Desperto, quem é a Victoria, quem é Sara. Não sei se isso não é golpe, enfim. Mas ela foi com medo mesmo, e já trouxe mais uma pessoa, né, Lívia? Já trouxe uma amiga, e já vai movimentar o campo aí, né? E tá dirigindo e tá no nosso encontro também. Quem quer faz acontecer, né? Boa noite, meninas. Falar rapidinho antes que eu tome uma multa, mas queria entrar aqui. Prazer. Tô super animada, realmente. Não sei se é golpe, espero que não. Só de estar falando com vocês, eu já acho que não é golpe. Já fico feliz, tranquila que estamos fazendo esse vídeo. Eu sou advogada de formação, eu estou trabalhando cada vez mais para me permitir confiar, acreditar no fluxo, que eu sou mega racional. Eu acho que o retiro vai ser incrível. Uma amiga já fechou, talvez mais uma feche também. Mas é isso. Quem está na dúvida, bora fechar, vamos entregar. Vai ser demais. Estou animada. É isso aí. Sem dúvida, já movimentou bastante campo aí, né? E vai movimentar ainda mais, né, gente? A gente estava falando, Lívia, que vai colocar vocês para lidar com tudo que vocês têm que lidar, não é oba-oba, a gente não vai brincar de casinha lá na natureza, que nem a Sara falou, botar o pé na terra, deitar na rede, tomar banho. Não, a gente vai poder fazer isso, mas a gente vai ter muita coisa ainda para olhar ali, vai ser um trabalho bem, bem intenso, né, para que a gente possa realmente viver essa proposta de uma imersão, né, anos dentro de dias ali. Então, vai ser bem interessante, assim, bem bacana. A gente está bem feliz. Aquele dói que é bom, né, Vitória? Falei que não ia falar nada, tô aqui falando. Mas, enfim, é aquele dói que é bom. Quando passa, e fala, gente, doeu, mas tô bem melhor agora. É isso aí. Libertador, né? Libertador. Exatamente. Gente, a gente adora quando vocês contribuem, porque parece que eu e a Vicky estamos falando para os espíritos aqui. É muito bom quando vocês abrem o laríngeo de vocês, isso faz parte da automaestria, do posicionamento espiritual. Vocês podem, com certeza, abrir aí os micros para trazer as contribuições, as dúvidas, as partilhas de vocês. É muito gostoso para os professores, para quem está aqui do outro lado, ter essa troca com vocês também. A gente está até conversando como tem vindo, assim, algumas práticas para a gente trabalhar com vocês no retiro sobre vulnerabilidade. Exato. Como a gente se esconde atrás
das nossas... Falando, hoje eu estou a fim de falar sobre escala de Hawkins. Falando da escala de Hawkins, a vergonha, ela está no nível mais baixo de consciência, vibrando em 20 Hz. Pior que o medo, gente. Vocês não responderam nem as minhas enquetes lá. Pelo amor de Deus. Como que tá essa vulnerabilidade? Meu Deus, se eu responder, eu vou me comprometer. Isso é perigoso. A vergonha... Eu deixei bem claro. De colocar a minha voz no mundo, a minha energia, né, aquilo que eu acredito, de trazer a contribuição, né? De ser visto. Isso que eu ainda botei lá. São perguntas para eu poder trabalhar o campo energético, não pedir para ninguém se inscrever, para ajudar o pessoal a conseguir dar o passo. Mas veja bem como a mente fica ativa, né? Nesse momento. Ainda está lá, se vocês responderem, eu ainda posso ajudar vocês nas próximas rodadas. Pensar no caso de você. Brincadeira. Vou pensar. Aqui já se inscreveu, a gente já falou. Tem coisas que a gente vai falar que não são só para vocês, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas camadas, né? Então, às vezes, a gente consegue também entender ali uma camadinha que a gente conseguiu liberar em certo ponto, ou em uma área da nossa vida, a gente ainda está ali, né, travando de alguma forma, né? Então, a vulnerabilidade, ela é importante. Eu falo muito dentro da comunidade sobre autenticidade, né? E a autenticidade é o quê? Você seguir os caminhos da sua essência. Seguir os caminhos da sua essência é o quê? Quando vem aquela voz que diz, é para esse lugar, não é para você virar a rua, não é para você... O que essa voz ela aparece em 1/1000 de segundo, né? Ou aquilo que a gente chama de entusiasmo natural. Só que o que a mente faz? No segundo seguinte, ela enreda. Ela cria justificativa, ela cria problema, ela cria cenários, porque isso tem a ver com as crenças enraizadas e padrões que a gente tem. O que é seguir a voz da nossa essência e gerar autenticidade? Eu, de fato, confiar naquilo que eu realmente senti que era para mim, mesmo que a minha mente crie todas as justificativas. Então, alguns também entraram no grupo, se inscreveram, enfim, por esse entusiasmo, por esse chamado, essa voz, só que depois foi enredando. E aí, o que vai acontecer? Que é o que sempre acontece. Chega janeiro, vai estar lá, a gente vivendo o retiro, depois a gente compartilha nas redes como foi, aí a pessoa fica ali minguando. Ou ainda pergunta, quando vai ter de novo? É o clássico, né? Não aconteceu. É o clássico. Quando vai ter de novo, e aí às vezes tem de novo e a pessoa não se inscreve, né? Mas ela quer saber que ela tem a possibilidade, mas ela não faz. Eu dei um último curso que eu dei presencial, foi porque uma das minha alunas, ela pediu tantas vezes o curso presencial que eu falei, tá bom. Então, eu vou dar esse curso presencial. Ela era da mesma cidade onde eu dei o curso presencial. Ela não se inscreveu. É impressionante. Para a gente ver como que a nossa mente, ela enreda e, sabe, é quase que uma loucura. É uma esquizofrenia. É uma esquizofrenia. Exato, de um jeito diferenciado, mas todas as mentes são um pouco esquizofrênicas. É impressionante. Mas é isso, que vocês que estão aqui assistindo, que talvez não conseguiram entrar aqui no ao vivo, que estão aí em cima do muro, possam lembrar daquela energia inicial, do porquê vocês entraram neste grupo, do porquê vocês sentiram o chamado desse retiro, porque a energia inicial é a energia da intuição e da essência. Todo o resto que veio depois é enredo, é mente. Isso também é um exercício para outros processos que vocês estão inseridos também na vida de vocês. Essa energia inicial, ela é muito sutil. Se tu não está presente na tua presença, tu não vai nem perceber ela. Porque, na verdade, o que está no comando é a tua mente e o teu ego, não é a tua essência ainda. Por isso que a gente faz tanta prática, para ir limpando tudo isso que não é, para a gente poder cada vez mais conectar com esse Wi-Fi que está aqui, tentando fazer essa conexão contigo, mas tu tem que dar essa mão,
Mestrão Jesus tá ali, ó, querendo te entregar a mão dele para te puxar, mas tu tem que estender a tua mão para ele conseguir te elevar. Teu eu superior, etc. Só uma analogia, né? Então, que a gente possa querer esse resgate, essa reconexão, esse religare com o nosso eu superior. É isso aí. E que a gente possa também superar os nossos medos, né? Porque, na verdade, aquilo que a gente quer viver tá além desse lugar do medo, né? Mas a gente fica ali racionalizando. Eu brinco, não, né? Isso é uma verdade. Quem racionaliza demais, quem leva muito para a mente, tem medo. E não consegue nem acessar o sentir, né? Fica ali só divagando. Tem medo. E aí usa a mente ou o racional para validar e justificar suas questões. Só que aquela ou é aquariano, uma armadura. Ou é aquariana. Ou é aquariano que tem que racionalizar as coisas, calma. E aí a gente cria aquela armadura, né, impenetrável. E aí, quando a gente tira a armadura, aí lascou. Porque aí você acessa o quê? Um campo de medo, um campo de vulnerabilidade, um campo de baixa autoestima, de baixa autoconfiança, um medo de fazer as coisas, uma sensação que não é suficiente, que não é capaz, que não é merecedor. Só que antes a gente tem que quebrar essa armadura, esse muro que se criou com o aspecto só racional. O racional não é ruim, gente. Ele ajuda a gente a ter esse discernimento. Só que a gente tem que entender que é um equilíbrio entre os polos, né? E se a gente não trazer esse equilíbrio, a gente vai sempre bater nesse processo do medo, do controle. Então, o controle, o ter que planejar excessivamente, o ter que saber como tudo vai acontecer, ou tudo tem que estar exatamente perfeito, ele esconde, ele oculta todo esse medo que a gente tem, que está o oposto da confiança, né? Então, que vocês possam escolher, né, dar esse passo. É claro que aqui a gente está falando do retiro, porque a gente sabe do potencial de cada um, a gente quer que vocês possam ir, e a gente sabe o quanto, quando a gente viveu processos na nossa vida e deu passos, por mais desafiadores que foram, eles nos trouxeram muitos aprendizados e expansões, e a gente não tem dúvida do quanto vai trazer para vocês esse momento, né? Como a gente falou, a quebra de crença de padrão começa quando eu digo sim, quando eu me inscrevo no formulário, quando eu faço a confirmação, quando eu compro a minha passagem, quando eu faço o meu movimento, né? Quando eu piso lá, eu já recebo a energia daquele campo, né? Eu já recebo aquela frequência. Então, a energia harmônica, ou a espiritualidade, ou os guias e mentores, que vocês quiserem chamar, quando você dá um passo para ele, eles dão 100 em direção a você, né? Por quê? Porque você se colocou naquela frequência e você vai atrair a frequência correspondente. Agora, se você continuar nessa frequência, que nem a Sara falou, não adianta vir Jesus Cristo, não adianta vir Buda, não adianta vir qualquer ser que você se conecta e acha elevado, que assim, você não vai. É aquela história, né? Ah, tá tendo a tsunami e tá todo mundo ficando submerso, alagando, e aí tá lá o senhorzinho na casa dele rezando. Ai, meu Deus, me ajuda, me resgata, me não sei o quê. Daqui a pouco aparece um barco para ajudar ele. Não, eu não vou, porque meu Deus vai me ajudar e vai me resgatar. Daqui a pouco aparece um helicóptero para puxar ele. Ah, não, eu não vou, porque meu Deus vai me ajudar. De repente ele se afoga e chega lá indignado e fala, mas eu rezei, eu acreditei em você, você não veio me resgatar. Ah, não, eu mandei o barco, eu mandei o periquito, o papagaio, o helicóptero, não sei o quê. E aí? Eu não posso fazer a sua parte, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. E a gente reitera aqui, não adianta ficar pedindo depois, né? Novos encontros, porque o pessoal ali da escola sabe, são muito exclusivos os trabalhos que a gente faz, e às vezes eles acontecem, mas é outro trabalho, é outra proposta, muda às vezes até a formatação, né? E
vai ser muito difícil a gente fazer um novo retiro na Chapada dos Veadeiros, né? Ainda mais juntas, porque eu e a Sara, a gente se juntou para fazer esse trabalho, para unir os nossos campos de formas complementares. Eu tenho energias, a Sara tem outras, a gente vai unir esses campos, cada uma na sua energia ali, para trazer para vocês. Mas isso vai ser muito difícil se repetir, né? Porque existem outros trabalhos em andamento para acontecerem e que também demandam da nossa energia. Então, é aquela história que a Sara falou, o trem não passa duas vezes, porque cada trabalho ele é único, né? E aí, quando acontecer outro, vai ser outro formato, outro lugar, outra, né, frequência. Que nem a Júlia falou ali, né? Próximo na Diamantina, ó. Já vamos manifestando aí para ter um rolê na Diamantina. Mas, assim, mesmo que tenha, eu não sei, talvez... eu não posso dizer, né? Mas, por exemplo, a Sara tem outras expedições esse ano que vem para dar, né? Eu já estão me pedindo para também um grupo que é fora do país. Então, assim, a gente tem que direcionar. E normalmente não é no mesmo lugar, não é o mesmo trabalho. Então, a gente não pode entrar nesse enredo, depois eu faço, depois ela vai abrir. Eu tive que dizer não para mais de 15 pessoas para o curso de terapia multidimensional. Eu lancei lá em agosto e falei, é a última turma do ano. Mais de 15 pessoas me pediram o curso. Eu disse, não. Eu falei, era a última turma do ano. E eu não tenho previsão de abrir turma de novo. E é isso, a gente tem que honrar também aquilo que a gente recebe da equipe e a nossa fala. Se a nossa fala não é íntegra, como é que o nosso processo ascensional vai ser? Exato. Podia ter ganhado 50, sei lá quanto ia dar, 50 mil? Podia, mas eu não vendo a minha alma. E esse campo é um campo que está aberto agora. Que nem a Vicky disse. A gente respeita muito as nossas equipes. A gente estava muitos anos sem fazer trabalho juntas, depois eles estavam fazer um trabalho, mas a gente sabe que é uma coisa pontual, né? Sim. E que a gente vai se divertir muito, e curtir muito uma outra e transbordar para vocês, mas a gente realmente não sabe quando que é o próximo movimento, né? Então, que a gente possa se abrir para tudo isso, e para que as coisas possam chegar na nossa vida, a gente tem que abrir espaço. Exato. Então, para quem já se inscreveu, para quem está no processo, de se inscrever, começa a abrir espaço interno, externo, para que as coisas possam chegar até vocês. Olhar para esses apegos, para esses medos, para esses controles, para esse medo da falta, para como eu posso expandir mais a energia do dinheiro, como eu posso me alinhar a esta energia para que ela possa chegar até mim, né? E abrindo espaço para que a espiritualidade possa auxiliar vocês, porque tem muitos seres trabalhando conosco nesse trabalho. Só que é isso que a Vicky trouxe. Jesus está ali, os seres estão ali, mas eles não vão te forçar a fazer o teu movimento. Os seres da luz em nenhum momento interferem no teu livre-arbítrio. Se tu quer seguir validando o teu mental e teu ego, para eles está tudo bem. Eles não têm pressa alguma na tua ascensão. Isso é individual. É você que está se lascando mesmo, né? Exatamente. Eles só estão pensando, isso é uma experiência. Tá doendo? Beleza, isso é uma experiência. É você que está com dor no corpo, não tá consegue com doença? pagar as contas, está sem relacionamento. Isso é aí uma é só uma experiência. Vai ter frutos positivos e negativos. Aí você faz o seu saldo conforme as suas escolhas. Esse é um fractal falido, beleza, é só uma experiência. E a gente acha, pelas tradições antigas, de uma forma que já não faz sentido com o que a gente tem hoje de conhecimento mais atualizado, digamos assim, porque antes se trazia conhecimentos conforme a época, né, digamos, né? Mas a gente sabe que não existe esse negócio de não poder evoluir, digamos assim. Uma vez que tudo são experiências, nada impede que você, nos graus de vibração, vá diminuindo o grau de vibração e vá indo para cada vez mundos mais densificados ou formas mais densificadas. Então, uma alma ela pode se tornar um ovoide se ela for entrando no fundo do poço durante íons de experiência.
Da mesma forma que ela pode sair daquele lugar e mutar a forma e realmente ir subindo nos graus de vibração. Mas o que vai depender disso? As minhas escolhas estão me direcionando para a minha ascensão, para o meu crescimento, para a minha expansão, ou elas estão cada vez mais me enfiando no fundo do poço? E os mestres têm trazido muito nas canalizações também, que a gente está com uma janela ascensional até 2030 aberta. Se é uma verdade, se não é, a gente não sabe, a gente vai entendendo esse processo, vivendo ele, mas tem falado que até 2030 está aberto esse portal e que depois vai ser um pouco mais complexo da gente conseguir fazer esse movimento. Eu não estou nem aí para essa informação, eu sigo fazendo o meu processo todo dia com a minha constância, mas que é uma oportunidade, né, para a gente aproveitar se realmente é dessa forma. Não é o propósito, mas a gente também tem que entender o que acontece no mundo, né? O que a gente chama de teoria da conspiração, a gente enxerga que não é só uma teoria da conspiração, né? E isso é um pedaço do nosso despertar também. Exato. Isso que a Sara trouxe, como, por exemplo, né? Por que se torna mais difícil? Porque a gente vai estar cada vez mais imerso num sistema tecnológico que nos distrai. Então, tem a Agenda 2030 ali, globalista, enfim, não é o objetivo a gente falar disso, mas é importante entender que essa Agenda 2030, conforme as previsões, ela está se desenrolando. E até um certo momento, ela ainda está em lapidação, mas depois de um certo momento, a gente não sabe, né? O chip cerebral, se você não botar o chip, o que vai acontecer? Você não pode comprar em lugar nenhum, você não pode ir para lugar nenhum, entende? Então, esse que é o ponto. Só que a gente tem que entender, a consciência é livre, desde que a gente treine a consciência para ser livre. Então, pode acontecer o que acontecer com o corpo, né? Com a experiência que a gente está vivendo. Mas ninguém pode aprisionar a nossa consciência, desde que a gente não permita. Então, eu acho que isso que está se trazendo aí muito em função desse avanço tecnológico das agendas globalistas, enfim, que estão direcionando para cada vez mais ficar afunilado esse processo, né? E hoje a gente tem essa possibilidade de ainda conseguir ter muita informação e discernimento mesmo com todo esse avanço. Depois a gente já não sabe, né? É um dia de cada vez, não adianta. O processo. Mas é isso, povo. É isso? Não sei se tem mais alguma coisa para trazer. Eu acho que a gente pode ir para ativação, para não se estender, porque já é 7h30, amiga, já deu 1 hora de encontro. É isso aí. É isso. Vamos que vamos, então, galerinha. Vamos que vamos. A gente vai fazer aqui um trabalhinho com vocês para ajudar a abrir um pouco mais de espaço aí naquilo que precisa, para quem já está, para quem está em processo de se inscrever. No fundo, está todo mundo no mesmo barco, na mesma conexão, né? Se vocês quiserem ir no banheiro antes da gente começar, provavelmente vai durar uns 15 minutinhos, 20. Podem deitar, se quiserem. Mas o ideal é ficar numa posição mais meditativa para não perder a consciência, tá? Olha aí, energia arcturiana. Exato. Foi o que se apresentou. Vou botar aqui uma musiquinha pra gente, bem suave. Tranquilo? Vamos nos conectando com o nosso mundo interior. Respira profundo, renovando o prana, trazendo o alento do teu espírito para dentro do teu coração. Vai sentindo uma rosa dourada se ativando na região do teu coração.
Vai sentindo os teus pés conectados com a Mãe Terra. Embaixo dele, um disco solar dourado, firmando teu espírito na terra. Acima de ti, tu vai sentindo a conexão com o teu eu superior, com a tua mônada, com os mestres e toda a hierarquia espiritual que está conduzindo esse trabalho. E nós vamos subindo a nossa consciência mais alto, mais alto, mais alto, até conectar com Alfa e Ômega. E eu vou pedindo para que a gente receba uma chuva de bênçãos do Criador, Criadora, renovando o nosso campo. Uma cascata de luz vai descendo sobre o teu pilar de luz, purificando, limpando e deixando a velha consciência ir embora. À tua frente, você vai visualizar uma grande equipe de luz e a eles você vai começar a entregar os pesos que você observou, que ainda precisam ser purificados no seu campo, na sua mente, nas suas crenças, no seu ego inferior. Nós vamos abrindo espaço para a nossa essência e para aquilo que de fato a gente quer viver nessa experiência terrena se manifestar. Eu escolho deixar ir o controle, eu escolho deixar ir o medo, eu escolho deixar ir a sensação da falta, o medo de viajar sozinha, de andar de avião, de deixar minha família, a sensação que a minha mente traz de que esse dinheiro vai ser necessário para outra coisa, ou que esse dinheiro não vai chegar. Eu vou limpando e entregando o medo do novo, o medo do que eu vou acessar nesse retiro. Eu vou entregando a autossabotagem, a procrastinação em dizer sim para a minha intuição, quando eu devo dizer sim, quando eu posso dizer sim. E eu vou sentindo essa grande cachoeira de luz purificando, clareando o meu campo. E vou sentindo a leveza de soltar esses fardos pesados dessa mochila invisível que eu vim carregando há muito tempo. Eu vou limpando e pedindo para liberar os meus mecanismos de defesa, o medo de me vulnerabilizar, o medo de me expressar, de ser autêntico, o medo de que as pessoas podem fazer mau uso
disso, se aproveitando da minha vulnerabilidade. Mas eu venho te lembrar que nada, absolutamente nada pode tocar a tua essência. A única coisa que dói e que grita ainda é o teu ego, é a tua mente. E para eles a gente abre um grande espaço no coração. O convite do novo homem é que essa mente e esse ego estejam a serviço do coração. Aqui e agora eu escolho firmar o meu eu sou. Eu sou no comando a partir de hoje. Eu sou guiando os meus passos, guiando a minha trajetória. Eu peço a essa grande equipe espiritual aqui presente que me auxilie a limpar e liberar as minhas máscaras. Me ajude a tirar esse véu que impede que eu tenha a visão clara diante da vida, diante do bardo. Eu escolho enxergar. Eu escolho ver as minhas partes ocultas. Eu escolho deixar a luz entrar. E a luz vem chegando e entrando. Ondas e ondas de luz. Adentrando a tua coroa, a tua lótus de 1000 pétalas. E banhando todo o teu campo. Aí permitindo essa purificação do raio branco. Abrindo espaço. Eu vou pedir para as equipes espirituais abrirem aqui e agora a vésica Piscis de todos os participantes. Você vai visualizar 2 círculos se interconectando um com o outro. E nessa interseção, ao meio, onde é como se tivesse uma amêndoa, uma esfera, você vai se visualizar entrando dentro da tua vésica Piscis, onde mora o ponto zero, as infinitas possibilidades de experienciar a vida na carne. Sim, são só experiências, mas podem ser leves, amorosas, abundantes e felizes. Nesse lugar do ponto zero, você vai se visualizar na Chapada dos Veadeiros, com todo o grupo do Retiro Iluminar. Esse grupo que se formou um salto quântico de consciência. Visualiza você em práticas, na natureza, nas trilhas, visualizando as cachoeiras, tomando aquele banho gelado que quase ativa a tua Kundalini, dando risada, compartilhando momentos sagrados de conexão com almas afins. Se visualiza
acessando a tua melhor versão, deixando as peles da tua antiga vida e se abrindo para essa nova realidade que tu vai acessar depois de acessar ainda mais a luz que tu é. Se visualiza praticando yoga, meditação, recebendo curas profundas, pisando na terra, sentindo o vento tocando a tua face. Estamos em roda, ao redor da fogueira, visualizando o céu estrelado da Chapada, sobre essa placa de cristal mais antiga e expansiva do planeta. Tu vai conectando os teus pés e as tuas raízes com esse solo sagrado. E tu vai recebendo da Chapada tudo que tu precisa para chegar até ela. Na força do coração, na batida da tua alma, agora tu pede permissão para chegar. Eu peço permissão ao grande espírito da Chapada dos Veadeiros para poder chegar. Eu possa chegar fisicamente a esse local sagrado. Eu venho em missão de cura. E vai sentindo a Chapada te abençoando, abençoando a tua decisão, abençoando os teus passos e abrindo os caminhos para que tu chegue e experiencie esse grande salto consciencial do retiro luminar. Respira esse ar puro da Chapada. Olha para os irmãos de caminhada que estão lá com você. Se nutra desse reencontro. E já vai agradecendo, porque já é. Teu anjo da guarda vai te trazer de volta, de dentro da Vésica Piscis. Você vai começar a sentir o teu corpo e a tua Vésica Piscis vai se fechar e retornar para dentro do teu coração. Essas suas células para registrar tudo isso. Nós vamos agradecendo a todos os Deus superiores e equipes aqui presentes e a nós mesmos, pela nossa escolha de estarmos aqui reunidos em prol da nossa cura e do nosso avanço. Aos pouquinhos a gente vai sentir os nossos pés, se espreguiçar. Eu fico só com o que é meu e deixo para cada um o que é seu.
Gratidão. Pode beber uma água, se você sentir, para integração no trabalho. Quem sentir que precisa entregar mais trens, mais coisas, pode fazer a gravação, tá? A gente vai deixar alguns dias ativo o campo, para vocês repetirem e para as pessoas que vão assistir a gravação, e que a gente possa chegar cada vez mais leves para esse trabalho, mais centrados, mais munidos das nossas essências, do nosso eu superior, desse grande reencontro que teremos juntos, com a Escola Ascender, com o Portal Reconecta e com quem mais for chegando aí para esse trabalho. Gratidão a todos. Gratidão, Sara, gratidão, queridos. Vamos que vamos, né? Concluído o nosso segundo encontro, vamos avaliar se a gente vai ter um terceiro antes do final do ano, né? Sim. Mas a gente vai falando ali com vocês e a gente vai seguir fazendo envio também dos atendimentos de cura, né? Para ir auxiliando vocês também nesses processos, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar lá nos grupos. Se alguém está precisando de algum apoio também ali com o transporte, a gente já passou ali os contatos para vocês, né? A gente vai auxiliando vocês dentro do possível para construir isso na leveza. Tá bom? Tamo junto, galera. Tamo junto. Abração no coração de todos. Vamos que vamos. Até. Já, já, né? Vai ser um pulo agora até o retiro. É isso aí. Final de ano já tá aí. Tchau, beijos. Tchau,